Você pode abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus? Evangelho de Mateus, capítulo 15. O versículo 8 e o versículo 9. Mateus 15, versículo 8 até o versículo 9, ok? Já está aí no telão. Agora fale com o Senhor. Fala com Ele assim: Senhor, fala comigo nesta noite. Peça a Deus que fale ao seu coração. Não espere do homem não, irmãos. Espere do Senhor. Porque somente Ele tem poder para falar no interior, para falar o nosso espírito. Você veio ouvir homem, você pode sair frustrado, mas você veio ouvir a Deus. Ele pode fazer com que as palavras que saem da minha boca cheguem até vocês. E Ele é capaz de cumprir o propósito dEle sobre a sua vida. O Espírito Santo faz isso. Eu perguntei quem quer ter um ano abençoado aqui, não perguntei? Mas quem quer ter um ano, não apenas um ano, mas a vida abençoada de verdade, aqui levante a mão. Isso, algumas pessoas acham que querem não, mas quem quer mesmo, levante com vontade, para que saibamos se você quer realmente ser abençoado. Todos nós sabemos que o abençoador é o nosso Deus, sim ou não? Ele é aquele que nos abençoa. Mas para que você seja abençoado de verdade, fale para a pessoa que está do seu lado agora. Escolha uma pessoa e fale com ela assim, ó: leve Deus a sério. De novo, leve Deus a sério. Leve Deus a sério. Amém, irmãos? Isso aqui não é um jogo de palavras, não. Se você deseja realmente ser abençoado, não tem outra maneira do que você chegar diante de Deus e levá-lo a sério. A gente vive dias em que as pessoas estão brincando com o Senhor. Nós vivemos dias que muitos falam Senhor, Senhor, mas não fazem a vontade do Senhor. A gente está vivendo dias que a pessoa fala, eu creio em Deus, eu amo a Deus, mas você vai olhar para a vida dessa pessoa, não tem nada a ver com Deus. Então é necessário realmente a gente se posicionar diante do Senhor. Então o versículo que eu separei aí é esse aí, ó. Mateus 15, 8 diz assim: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Jesus aqui está repetindo uma passagem do livro do profeta Isaías. E Jesus, irmãos, não está falando com pessoas que não conheciam a palavra de Deus, pelo contrário, está falando com pessoas que tinham acesso às Escrituras, pessoas que estavam acostumadas a lerem a palavra de Deus. E ele começa no versículo anterior dizendo assim: hipócritas, ou seja, vocês vivem de aparência. Vocês falam com a boca que está servindo a Deus, mas o comportamento de vocês não tem nada a ver com Deus. Aquelas pessoas não estavam levando Deus a sério de verdade. Aquelas pessoas estavam transformando o Deus verdadeiro em um outro Deus
que era produzido ou reproduzido em suas próprias mentes. E muitas vezes nós criamos os nossos deuses, irmãos. Os deuses segundo as nossas vontades. Nós olhamos para Deus, mas Deus, para mim, é aquele Deus que vai fazer tudo o que eu quero, tudo o que eu penso, tudo o que eu acho. E não é assim no reino de Deus. Por isso é reino. Um sistema de governo em que o líder maior é o rei. Então o reino de Deus, já falei para os irmãos aqui na quarta-feira, que não é um reino, não é um sistema de governo democrático. É um sistema de governo que temos um rei soberano que governa sobre todas as coisas, governa todo este universo. Amém? Então é necessário que eu e você comece a olhar para dentro de si. Não é você julgar o seu irmão, não. Cada um olhar para dentro do seu próprio coração. Se nós desejamos realmente ter uma vida que seja relevante para nós mesmos e para o outro, precisamos nos voltar para Deus. Eu vi algumas semanas atrás um pastor dando um testemunho de um sonho que ele teve. Ele fala que naquele sonho ele chegava num lugar muito amplo, tipo um campo, mas ele não conseguia ver no horizonte e eram muitas pessoas. Era uma multidão de pessoas que ele não conseguia contar a quantidade de pessoas que haviam naquele lugar. Ele observava que aquelas pessoas estavam apreensivas, estavam ali ansiosas, esperando o momento em que alguém ia se apresentar. E ele estava diante de um portão, e segundo ele, parecia ser a porta dos céus, e o Senhor aparece naquele lugar. Só que quando o Senhor aparece no sonho dele, a expressão do Senhor era uma expressão de exortação. Ele diz que naquele momento em que estava todo mundo ali apreensivo, esperando que o Senhor iria falar, e de repente ele começa a ouvir o Senhor falar assim: apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. E Jesus começava a esbravejar naquele lugar, e aquelas pessoas desesperadas, e ele acordou. E quando ele acordou, ele recebeu um chamado de Deus, que a partir daquele momento, ele iria ensinar a igreja a se posicionar diante do Senhor, para que naquele grande dia, aquilo que ele viu no sonho, não pudesse acontecer. Aí ele iniciou o ministério dele, ele falou assim: olha, eu não quero naquele grande dia ouvir as pessoas gritando assim: por que você não me avisou, por que você não me alertou? Então o ministério dele é alertar a igreja do Senhor. E olha, irmãos, Jesus falou ali naquele sonho nada mais do que a gente já conhece na palavra de Deus. O que ele ouviu Jesus falar naquele sonho encontra-se em Mateus 7, versículo 21 e 23, que diz assim, ó: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Pensa nisso, irmãos. Nem todos que falam Senhor, nem todos que falam Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Isso é muito sério, irmãos. Ele não está falando aqui também para incrédulos, não. Ele está falando para irmãos. Ele está falando para pessoas que conheciam as Escrituras. Ele está falando para alguém que conhecia a palavra de Deus, para alguém que conhecia o Evangelho. Então ele diz assim: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, para que eu e você possa realmente levar a Deus a sério, a gente precisa entender que eu e você precisa fazer a vontade de Deus. Não basta a gente falar que serve a Jesus, não basta a gente chegar aqui na frente, fazer a oração da fé e continuar vivendo de qualquer maneira.
Porque naquele grande dia pode ser que eu e você fiquem frustrados. Pode ser que eu e você seja pego de surpresa, achando que está indo para o céu e de repente você está indo para um outro lugar que você não gostaria de estar. Não é mais tempo de brincar. Não é mais tempo de negociar, irmãos. Então o Senhor continua falando assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Você já viu um incrédulo expulsar demônio na autoridade do nome de Jesus? Não. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Às vezes a gente fica animado de ver manifestação, experiências sobrenaturais acontecendo no nosso meio, e às vezes a gente é enganado, se engana, né? Achando pelo fato de Deus te usar para curar alguém, ou te usar na pregação da palavra, ou te usar de alguma forma, isso é uma carteirinha, um passaporte que você vai direto para o céu, e não é, irmãos. Porque a gente faz tudo isso pelo poder que é dele, não é nosso. Mas aí o Senhor responde, continua falando: olha, então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. É o Senhor falando: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Entende, irmãos? Então não basta apenas falar com os lábios, com a boca, que ama Jesus, que ama a Deus. Se eu e você não fizer a vontade do Senhor, se eu e você não fizer a vontade de Deus, não chegaremos lá, pelo incrível que pareça. Então precisamos nos despertar para a palavra de Deus. Precisamos levar a Deus a sério. Não estamos brincando de ser crente. Não podemos brincar de ser crente. Porque o Senhor espera de mim e de você uma entrega completa. Uma entrega total. Fazer a vontade do Senhor significa que eu e você precisamos tomar uma decisão. Nos posicionar diante dele e falar: Senhor, me ajude a me entregar totalmente a Ti, completamente a Ti. Porque, amados, o próprio Senhor Jesus falou: se alguém quiser me seguir, Ele não obriga ninguém a segui-lo, mas Ele falou: se você quiser seguir, realmente, existem condições, não é de qualquer maneira, não é do seu jeito, não é da sua maneira de pensar. Lembra, o reino de Deus tem um rei, e Jesus é o rei do reino. Então ele está falando: olha, não é de qualquer maneira. Você pode decidir em me seguir, ou pode me rejeitar. Mas se você decidir seguir-me, não é do seu jeito. Então ele diz: se alguém quiser me seguir, faz o quê? Vocês sabem. Negue-se a si mesmo. Negar a nós mesmos, irmãos, bate de frente com o nosso ego, né? Bate de frente com o nosso ser. Bate de frente com tantas coisas. E é o Senhor Jesus falando para mim e para você. É verdade que você tem sua vida, está caminhando do jeito que você acha melhor. Pode ser que você chegue para mim, para o pastor Carlos, ou para qualquer um dos obreiros e diga: olha, eu estou caminhando, eu estou fazendo assim, do meu jeito, mas com suas desculpas, nós aceitamos tranquilamente, irmãos. Não temos problemas com isso, desde que a sua desculpa seja aceita pelo rei. Antes de você falar com a gente, antes de trazer a sua desculpa, fale com ele: será que a desculpa que você traz para mim, ou a explicação que você traz para mim, ou para qualquer obreiro, ou para qualquer irmão, ele está aceitando?
Será que dentro da sua desculpa você está negando a si mesmo? E ele continua, olha, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. E cruz é instrumento de morte. A cruz vai matar a nossa velha natureza, a nossa natureza decaída, o nosso orgulho, fica tudo ali na cruz. A função da cruz é matar mesmo. E você só vai se submeter completamente a Deus quando você deixar essa cruz acabar contigo. Você está morto para você mesmo, está morto para o pecado, e a partir deste momento você torna-se vivo para Deus. E Lucas vai dizer o seguinte: tome a sua cruz diariamente, a cada dia, tome a sua cruz. Depois de negar a si mesmo, depois de colocar o instrumento de morte nas costas e deixar a cruz matar você, aí sim estamos prontos para seguir a Jesus. Uma entrega total, uma submissão total ao Senhor. Nós cantamos 2 cânticos aqui hoje. Eu me rendo a Ti, Senhor. Se o pastor Celso estivesse falando, rende mesmo. Nós falamos que nós nos rendemos ao Senhor. Mas nos rendemos desde que não mexa com nossa rotina de vida. Desde que não mexa com a nossa maneira de viver, enquanto a gente continua confortavelmente seguindo as nossas vidas, se a gente continua buscando os próprios interesses, significa que ainda não nos entregamos totalmente ao Senhor. Numa das quartas-feiras também usei uma figura do entregar-se totalmente ao Senhor. Imagine uma moça, um rapaz que está para se casar, ele ou ela fale para o seu futuro noivo ou futura noiva assim: meu amor, eu prometo que durante 364 dias no ano, eu vou ser fiel a você, eu vou te amar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tudo que você quiser eu vou fazer para você. Vou me entregar totalmente para você 364 dias no ano. Mas apenas um dia no ano eu quero ter só para mim. E nesse único dia no ano eu vou me entregar a outros amores. Quem casaria com uma pessoa assim? Fala para mim, levante a mão. Quem casaria com uma pessoa assim, irmãos? Amém? Tem alguém que casaria? Mas a gente faz assim com o Senhor, não é verdade? A gente canta: Senhor, eu prometo estar contigo todos os dias. Eu prometo estar contigo para o que der e vier. Eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou. Mas um determinado dia do ano, eu tiro aquele dia para viver da minha maneira, porque a igreja é o quê? A noiva do Senhor. Entende, irmãos? Então a gente precisa entender que nós precisamos fazer uma entrega total ao Senhor. Se eu estou realmente levando Deus a sério, se eu quero realmente agradar o Senhor, se eu realmente quero fazer a vontade dEle, eu preciso entender que preciso entregar-me totalmente a Ele. Preciso levar o Senhor a sério mesmo, porque do contrário, estaremos o quê? Perdendo tempo. Sim ou não? Perdendo tempo. Quem gostaria de ouvir naquele grande dia o Senhor gritando lá: apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade? Nenhum de nós. Porque todos nós queremos ouvir o Senhor falar assim: vinde, benditos do meu Pai, para as bodas eternas, não é isso? O desejo da igreja é que quando o Senhor voltar, Ele possa nos encontrar como uma noiva adornada, ataviada, sem manchas, sem rugas, para se encontrar com Ele. Mas para que isso seja possível, é necessário que eu e você entenda: Senhor, ajude-me a fazer uma entrega total a Ti. Senhor, ensina-me a viver de fato a Tua vontade. Senhor, ajude-me a Te servir melhor.
Ajude-me a entender a Tua palavra a tal ponto, Senhor, que a minha entrega seja verdadeira a Ti. E o Senhor deseja que eu e você se entregue a Ele totalmente e voluntariamente. Você não se entrega por causa do outro, você pessoalmente decide entregar a sua vida para Ele. Eu decidi entregar minha vida para Jesus. Quantos fizeram isso? Mas precisamos fazer uma entrega total. E como levar a Deus a sério, irmãos? Como a gente pode fazer isso então? Já que a gente entendeu aqui que precisamos entregar a nossa vida totalmente ao Senhor, nós entendemos aqui que somente chegará lá naquele grande dia aqueles que fazem a vontade do Senhor. Então, para que eu e você possa levar Deus a sério, a gente precisa buscar em Deus o temor do Senhor. A palavra de Deus vai dizer assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é afastar-se do mal, odiar o pecado, odiar as coisas que Deus não se agrada. Então, se eu quero levar a Deus a sério, eu preciso buscar em Deus o temor do Senhor. Senhor, coloca o temor no meu coração. O que é temor? É uma santa reverência ao Senhor, é um santo respeito a Ele. Eu preciso respeitá-lo a tal ponto que não preciso estar na presença do pastor para obedecer ao Senhor. Não preciso estar na presença dos meus pais para fazer a vontade do Senhor. Quando meus pais não estiverem presentes, eu vou me comportar da mesma maneira como se estivesse. Quando o pastor não estiver presente, me comportarei da mesma maneira, porque temer a Deus, temer ao Senhor é ter um sentimento de profundo respeito a Ele e ser uma pessoa que está pronta para obedecê-lo. Se os irmãos quiserem saber mais a respeito do temor do Senhor na palavra de Deus, essa expressão que mais tem, né, presbítero Renato? Já fizemos um estudo numa quarta-feira falando sobre o temor do Senhor. Mas se você tiver uma concordância bíblica, ou mesmo na internet, você põe lá, temor do Senhor, vai aparecer vários versículos falando o que é temer ao Senhor. Aí você começa a analisar, puxa, temer ao Senhor é afastar do mal, eu estou me afastando do mal? Temer ao Senhor é o princípio da sabedoria, eu estou me comportando com sabedoria, e aquele que anda em sabedoria, ele se afasta do mal, ele procura fazer as coisas que agradam ao Senhor. Isso é temer ao Senhor. Em Salmo 34, 11, 14, vai dizer assim: venham meus filhos e ouçam-me, e eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. Quem não tem temor do Senhor, peça a Ele: Senhor, ensina-me o temor do Senhor, põe o temor do Senhor no meu coração, para que eu não erre, para que eu não desagrade o Teu nome. E o salmista continua assim: quem de vocês quer amar a vida e desejar ver dias felizes? Aí ele começa a dizer assim: olha, guarda a tua língua do mal, e os seus lábios de falar falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Isso é temer ao Senhor. Mas ele fala: quem não teme, peça a Ele, que Ele vai nos ensinar. Ele vai nos ensinar a temê-lo. Provérbios 16:6 diz assim: com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado, com o temor do Senhor o homem evita o mal. Se o homem teme ao Senhor de verdade, ele vai fugir do mal, irmãos. Ele não vai se envolver com coisas erradas. Ele não vai desagradar o Senhor. Aí, lá em Levítico vai dizer assim: não explorem um ao outro, mas temam a Deus, ao Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Aquele que teme ao Senhor, ele não vai explorar o irmão, ele não vai explorar o outro, ele vai valorizar o outro. Por quê? Porque toda criatura foi criada pelo nosso Deus. Ainda em Levítico diz assim: se alguém do seu povo empobrecer
e não puder sustentar-se, ajude-no, como se faz ao estrangeiro e ao residente temporário, para que possa continuar a viver entre vocês. Não cobre dele juro algum, mas tema o seu Deus, para que o seu próximo continue a viver entre vocês. Olha o que o Senhor está falando, irmãos. Se tiver um irmão, ou uma pessoa, um estrangeiro, alguém que está perto da gente, está falando para o povo dele, isso aqui é no Velho Testamento, mas isso aplica-se também a nós aqui. A gente tem a Secretaria de Ações Sociais, que tem ajudado muita gente. É responsabilidade minha, sua, daqueles que temem ao Senhor, de cuidar daqueles que estão em necessidade. Mas esse mesmo Deus diz que aquele que teme ao Senhor, ele é um tipo de pessoa que não vai explorar outra pessoa. Ou seja, o irmão está passando necessidade, pede emprestado, depois ele vai extorquir o irmão com juros abusivos em cima do irmão. Irmão, eu te empresto 100 reais, mas no final você me paga em 1.000. Né? Como fazem os agiotas por aí. Você acha que isso agrada ao Senhor, irmãos? O povo de Deus, lá no Velho Testamento, quando ele emprestava dinheiro para os irmãos, eles não podiam cobrar juros, somente do estrangeiro. Mas quantos entre nós, quando está realizando um negócio, tem procurado negociar de forma que leve vantagem? Isso não é temer ao Senhor, entende? Então, na prática, queridos, temer a Deus, a gente precisa respeitar o nosso próximo. Não podemos abusar deles. Não podemos explorá-los, mas devemos ajudá-los. Então, quem teme ao Senhor, ele não vai explorar ninguém. Em Provérbios diz assim: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, honra e vida. Aquele que teme a Deus vai ter recompensa para ele. Se você tem o temor do Senhor no seu coração, Deus está dizendo para você: olha, tem uma recompensa para você se você se comportar dessa maneira. Se você temer o meu nome, se você fizer a minha vontade, porque Deus é um Deus de recompensa, sim ou não? Deus é um Deus que abençoa, sim ou não? Ele é abençoador. Então, essa virtude de temer ao Senhor vai trazer benefícios para vocês que querem ter uma vida abençoada. Tema ao Senhor, para que tudo vá bem na sua vida. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E Provérbios também vai dizer: o temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Ou seja, aquele que teme ao Senhor vive mais tempo sobre a face da terra. Por quê? Porque vivendo com temor do Senhor, você se torna uma pessoa sábia. Então vai aprender a se comportar, vai aprender a viver de maneira melhor, com mais qualidade, honrando ao Senhor e vivendo mais. Vai ter dias longos sobre a face da terra. O que eu e você precisa fazer é: Senhor, ensina-me a temer ao Senhor. Não tem como levar a Deus a sério se você não tiver temor no coração. Não tem como fazer a vontade do Senhor se nós não temê-lo de verdade. Precisamos realmente temer ao Senhor. Levar a Deus a sério, além de temê-lo, é amá-lo verdadeiramente. Só que amar aqui não é aquele amor de Hollywood, né? Que você vê uma jovem se apaixonando e tem toda aquela história que a gente gosta de assistir, daqui a pouco está chorando de frente para a televisão. Não é isso aqui não, irmãos. Amar na palavra de Deus, no pastor Celso falava que amar é mandamento, né? E a palavra de Deus vai dizer assim, que eu e você deve amá-lo verdadeiramente. Mas como o Senhor nos ensina? Ele diz assim: amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo entendimento e de toda a tua força. É desta maneira aqui. Amar o Senhor com todo o seu ser. Aqui não está falando de sentimento, está falando de eu e você ter um coração predisposto
amá-lo. Esse mesmo Deus diz assim: ame o seu inimigo. É possível amar o inimigo? É possível amar aquele que te persegue? Sim, Jesus falou que é, porque é. Então, se eu amo a Deus realmente, se o amor de Deus está em nós, nós vamos aprender a amar o nosso próximo, porque o nosso próximo é o quê? São pessoas que Ele mesmo criou. Então, o cristão que não possui amor, na verdade, ele não é um cristão verdadeiro. A pessoa que diz ser servo de Deus, que não tem o amor no seu coração, ele ainda não conheceu o Senhor. Então, se eu desejo levar Deus a sério, eu preciso falar: Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor derramou o Teu amor em nossos corações. Ele disse o quê? Derramou. Através do Espírito Santo. Se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, se Deus habita no seu coração, se o Espírito Santo habita dentro de você, o próprio Deus diz que Ele é amor. Se Ele é amor, se Ele habita em você, se Ele habita em nós, é possível amar, irmãos. O anormal é que a gente não ame. Isso é anormal. Não amar é anormal para o cristão. Ontem eu estava conversando com um grupo de pessoas, e tem hora que os crentes não vigiam muito, começam a falar certas coisas em lugares errados, é um problema. Aí tem pessoas de tudo quanto é tipo, aí o cara começa a dizer assim: porque na igreja nem todo mundo ama de verdade, mas tem religião aí que ama. Aí fica difícil, pastor. Aí no meio da conversa, um faz uma pergunta daqui, outro faz pergunta dali. Eu falo: meu Pai do céu, por que essa gente não fica calado? Porque essa gente não espera um momento para falar sobre esse assunto? Porque o ambiente não está propício. Aí uma pessoa estava falando algo comigo, eu estava tentando explicar, e de repente sai uma de outro lado e vem até mim: eu estava ouvindo a conversa de vocês, mas se acontecer isso de um pastor fez uma coisa, o cara foi embora, e eu falei: misericórdia. O pastor colocou uma pessoa fora da igreja, então o pastor vai pagar por isso, não vai? Eu falei: vai, mas também a pessoa que se sentiu ofendida também. Os dois lados vai ter problema. Se o pastor errou, ele vai acertar com Deus. Mas se o que o pastor fez com a pessoa e ela saiu da igreja, ela também vai se ver com Deus. Que o comportamento do irmão para contigo não pode fazer com que você reaja ou se afaste da presença do Senhor. Porque lá no final, os dois vão ter que acertar com o Senhor. Então, ambos precisam o quê? Se arrepender, se voltar para Deus. Aí eu saí dessas. Mas entende? Mas na verdade, isso acontece por quê? Porque de fato, existe muita gente que está falando o quê? Senhor, Senhor, mas não faz a vontade do Pai. Então precisamos levar Deus a sério. Então, levar a Deus a sério, eu preciso entender que eu preciso buscar o temor do Senhor. Senhor, coloca o temor no meu coração. Depois eu falo: Senhor, ensina-me a amar como o Senhor ama. Coloque o amor do Senhor no meu coração. Senhor, faça com que eu aprenda a viver este amor que o Senhor já derramou no meu coração. E amar, queridos, na palavra de Deus, olha só, que Jesus vai falar para mim e para você: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, amar na palavra de Deus é obedecer os mandamentos do Senhor, guardar no sentido de obedecer. Se eu falo que eu amo o Senhor e não guardo os mandamentos do Senhor, na verdade eu ainda não amo o Senhor como deveria. E se eu não amo o Senhor como deveria, eu falo: Senhor, eu preciso te levar a sério, ensina-me a amar verdadeiramente. Coloque o teu amor no meu coração, faça eu viver isto. Aí Jesus continua em João dizendo assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto conhecerão
que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Então você não vai ser conhecido como discípulo de Jesus simplesmente falando de Jesus da boca para fora. As pessoas só vão te reconhecer mesmo como discípulo do Senhor quando você aprender a amar como Ele ama. Este amor que vem dEle mesmo. E como nós precisamos, irmãos, amar desta maneira, precisamos buscar isto. Se eu quero realmente viver um evangelho de impacto, um evangelho em que Deus me use verdadeiramente para ajudar outras pessoas, para trazer essas pessoas para o reino de Deus, elas precisam olhar para mim e ver este amor operante em mim. Quando este amor estiver em operação em minha vida, elas vão entender que de fato eu sou discípulo de Jesus. Precisamos nos esforçar para amar o nosso próximo. Aí diz mais, 1 João, mas qualquer que guarda a sua palavra, de novo, qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Então este amor, se este amor estiver em mim, se este amor estiver em você, se este amor estiver em nós, nós iremos guardar a palavra que Ele tem nos ensinado. Amém? Então nós aprendemos que levar Deus a sério é temer o nome dEle, levar Deus a sério é amá-lo verdadeiramente, e temer ao Senhor também é honrá-lo. E honrar é valorizá-lo, colocar em alta estima, colocar no lugar de apreço, colocar como o primeiro em nossas vidas. E queridos, é estranho porque a gente fala isso sempre. Em 1 Samuel, ele fala assim, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. O Senhor falando. Então eu e você precisa realmente honrar este Deus, porque aqueles que honrarem a Ele serão honrados. Só que na vida prática, o que é honrar a Deus? Nós falamos com a boca, olha, eu honro o Senhor. Mas honra não é apenas uma atitude externa, a honra começa lá dentro, no nosso coração, é algo que começa dentro da gente. A base para a honra é o temor do Senhor. A base para a honra é amar a Deus, o amor para com Ele. E quando eu o honro verdadeiramente, eu vou valorizá-lo. Você acredita que este ambiente aqui é um lugar separado para adorar o nome dEle? Você acredita que de fato Deus está neste lugar? Você realmente honra este Deus, sim ou não? Mas se a gente fosse examinar a gente mesmo, com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, será que eu e você realmente honra este Deus? Será que eu e você valoriza Ele mesmo? Será que Ele é o primeiro em nossa vida? Será que Ele tem autoestima no nosso coração? Ele é estimado por nós? Você acha, por exemplo, que quando o culto está rolando, quando a gente está prestando culto ao Senhor, no momento de adoração tal, aí interrompe, aí começa a ministração da palavra, aí eu falo assim, puxa, começou a palavra, vou lá fora fazer compra, vou lá fora fazer sacolão, depois eu venho e continuo o culto. Uma pessoa que se comporta assim está honrando a Deus? Você acha, por exemplo, que você está no meio do culto, tudo acontecendo, aí você está com um casal de namoradinho, está ali, dando cheirinho no cangote do seu cônjuge? Irmãos, não estou brincando. No momento de culto, se Deus é o centro da adoração, se Ele é o principal, por que a gente está fazendo outras coisas na hora que deveríamos estar voltados totalmente para Ele?
A gente não se preocupa na hora de chegar na igreja, se a gente pode chegar 10 minutos, 15, 20 minutos atrasado, está tudo certo. Mas eu valorizo a Ele, Ele é o primeiro na minha vida. Mas se o culto passar mais 15 minutos, eu começo a ficar nervoso, eu quero ir embora. Eu estou honrando, amando e temendo este Deus? Responda você. Será que eu honro a Deus? Eu passo um mês sem ver a igreja e está tudo certo, e a vida continua? Estou honrando a Deus assim? Durante a semana não apareço na igreja, mas domingo de vez em quando eu venho. Você está honrando a Deus? Entende? É muito fácil, queridos, a gente falar da boca para fora, mas nesses dias, eu e o pastor Carlos, os demais obreiros aqui, a gente tem uma responsabilidade de falar com os irmãos que a gente precisa se ajeitar diante do Senhor, porque Ele está voltando, e se Ele encontrar a gente vivendo de qualquer maneira, a gente vai ficar aqui, irmãos. Qual o risco de você passar a vida aqui, vindo na igreja, voltando, e naquele grande dia ficar decepcionado? Olha, eu pensei que estava indo para o céu. Uma vez estava no elevador, o camarada entrou, falou assim: eu achei que estava subindo, mas estava descendo. Aí alguém respondeu assim: muita gente já está indo para o céu, mas está indo para o inferno. E assim acontece, irmãos. Se a gente não despertar, se a gente não levar Deus a sério, se a gente não colocar Deus em primeiro lugar, corre o risco, naquele grande dia, o Senhor voltar, e a gente ficar igual os escribas e fariseus. Jesus veio, esteve com eles, e eles não reconheceram Jesus. E conheciam a palavra de Deus. Levar a Deus a sério, irmãos, significa dizer que eu e você, ao ouvir a sua voz, ao ouvir o seu ensinamento, eu e você ter a disposição de submeter a Ele e obedecê-lo. Nós obedecemos enquanto é confortável para a gente. Mas tem situação que fala: não, isso aqui não é tão importante não. Mas, irmão, se a palavra de Deus ensina que a gente deve fazer isso ou aquilo, ou que não devemos fazer isso ou aquilo, por que não obedecer a palavra do Senhor? Nós não obedecemos porque muitas vezes realmente não tememos a Ele. E, pelo incrível que pareça, é possível você amar a Deus e continuar desobedecendo a Ele, porque se você não tiver o temor, você vai desobedecê-lo. Uma vez eu ouvi uma outra história de um pregador que havia se desviado, e ele foi para a vida do crime, e ele acabou sendo preso, estava num presídio. Só que ele foi visitado por um outro pastor que admirava ele antes dele naufragar na fé. E quando ele foi visitar este pastor lá no presídio, ele falou assim: pastor, quando foi que o senhor deixou de amar a Jesus? Ele falou: não, pelo contrário, eu nunca deixei de amar Jesus. Na verdade, ele não temia a Jesus. Por isso precisamos do temor do Senhor nos nossos corações. Porque se não tivermos o temor, por mais que você ame, é possível que você se afaste dos caminhos do Senhor, cometa pecados, cometa deslizes, e quando você vê, está totalmente afastado do Senhor. Levar a Deus a sério é você ouvir a voz dEle e ter a disposição de obedecê-lo. Em Hebreus vai dizer assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como na rebelião durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. O escritor dos Hebreus está falando assim: olha, não endureça o seu coração, como o povo de Deus fez lá no deserto. Eles saíram do Egito, Deus realizou várias maravilhas, eles viram as maravilhas do Senhor.
Eles viram o Senhor abrir o mar vermelho, mas eles endureceram o coração, eles se rebelaram contra o Senhor. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Aquele povo tinha uma promessa de entrarem na terra prometida. Eles viram os sinais, eles viram as maravilhas, mas no meio do caminho eles se rebelaram contra o Senhor. No meio do caminho o espírito de incredulidade tomou conta dos seus corações, e eles morreram no deserto. Eles não chegaram na terra do repouso. E hoje nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém, nós estamos caminhando para a Jerusalém celestial, e a gente não pode se perder no meio deste caminho. Queremos chegar no lugar de descanso. Então o escritor aos Hebreus vai dizer: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Cuidado, para que o seu coração não fique endurecido. Cuidado para que a incredulidade não entre no seu coração e você se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encoraje-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Endurecido pelo engano do pecado. Pois passaram a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Ou seja, nós estamos numa caminhada, nós começamos uma carreira e não podemos parar no meio do caminho. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, novamente ele diz, não endureçam o coração como na rebelião. Olha só que o autor está sendo redundante. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. A incredulidade na Bíblia é desobediência. Então, é preciso obedecer ao Senhor. Porque este nosso Deus, querido, não nos deixa enganado. Nós podemos enganar a nós mesmos, mas Deus se revela como Deus galardoador. Aqueles que forem fiéis, Ele vai recompensar. A palavra de Deus vai dizer que Ele é fiel e diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Deus é fiel, irmãos. Então você precisa entender que aquilo que Deus fala, Ele vai cumprir. Se Ele fala assim: eu vou te abençoar se você andar nos meus caminhos, Ele vai te abençoar. Mas se Ele fala: olha, se você se desviar dos meus caminhos, eis que virá sobre você isso ou aquilo, ou você será lançado no fogo, no lago de fogo e enxofre, Ele vai fazer, irmãos, porque Ele é fiel. Ele fala e cumpre aquilo que Ele revela para mim e para você. Por isso precisamos levar a sério. A gente está falando: olha, eu amo Jesus, Deus é bom. Mas, queridos, Deus ama cada um de nós, ninguém ama mais do que Deus. Mas chegará o dia que Ele vai dar sentença a cada um de nós, segundo o nosso comportamento, segundo as nossas obras. Pesado, né, irmãos? Mas a gente precisa ouvir isto, porque Ele é a rocha. As suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erro, justo é e reto também. Este Deus é justo. Ele vai dar a cada um segundo as suas obras. E Ele fala assim: eis que venho sem demora. Comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Portanto, todos nós
deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo. Iremos receber do Senhor pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Ou seja, se nós andarmos de acordo com a vontade dele, receberemos recompensas do Senhor, mas se nós formos desobedientes, chegará o juízo sobre as nossas vidas, e o Senhor, em sua palavra, revela para mim e para você assim: olha, eis que eu conheço as suas obras. Nada fica escondido aos olhos do Senhor. Você pode esconder de mim, pode esconder da sua mãe, pode esconder do seu pai, pode esconder do seu patrão, mas de Deus não. Então Ele chama a gente para a responsabilidade. Ele está nos chamando hoje, nesta noite, dizendo assim: meu filho, me leve a sério. Meu filho, se torne um cristão de verdade. Meu filho, é pegar ou largar. Porque ficar no meio do muro, você está perdido. É uma entrega total, uma entrega voluntária, uma entrega de alma, corpo e espírito, é uma entrega plena. Espírito, alma e corpo, é uma entrega completa. E para esta entrega completa eu preciso honrá-lo, eu preciso temê-lo, eu preciso amá-lo, eu preciso obedecê-lo, preciso fazer tudo isso, queridos. Mas, se eu e você, ao ouvir a palavra de Deus, tem percebido que a maneira que estamos vivendo ainda está aquém da vontade de Deus, ainda há tempo da gente se consertar diante do nosso Deus. E Ele vai dizer assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Pelo incrível que pareça, Deus deseja se relacionar conosco. O desejo de Deus é que toda a alma se salve. O desejo de Deus é que todos estejam na presença dEle de eternidade a eternidade. Mas este Deus, Ele é tão poderoso, tão amoroso, mas Ele dá oportunidade para que eu e você decida o caminho que quer seguir. Se você desejar ir para o inferno, Ele não vai te impedir. Ele vai respeitar a sua vontade. Mas se você deseja ir para o céu, você precisa olhar para as revelações que Ele traz para a gente, através das Escrituras, e precisamos nos comportar de acordo com a vontade dEle. Por isso, queridos, olhai por vós mesmo, olhai para você mesmo, não olhe para o outro, para que não venhamos perder, queridos, aquilo que temos ganho do Senhor. Estamos numa caminhada, demos a largada, começamos bem, mas no meio do caminho, não podemos perder aquilo que o Senhor tem nos dado. Precisamos completar a carreira, para que recebamos um inteiro galardão. O Senhor deseja entregar para a gente uma recompensa completa, mas se eu e você não atentar para a palavra de Deus, se eu e você não levar Deus a sério, corremos o risco de perder aquilo que Ele tem nos dado, e naquele grande dia ficarmos desesperados, decepcionados e sem Deus. Que o Espírito Santo continue falando ao nosso coração, que neste ano de 2024, você e eu possamos levar o Senhor a sério. Isso começa hoje, não deixa para amanhã. Eu não sei como você tem caminhado até agora, mas hoje é o dia de você se apresentar diante de Deus, com o coração quebrantado, com o coração arrependido, pedir perdão ao Senhor, falar para o Senhor: Deus, eu quero voltar ao início. Senhor, eu quero te honrar. Senhor, eu quero te temer. Senhor, eu quero te amar. Senhor, eu quero te obedecer. Ajude-me. Eu quero fazer a Ti uma entrega completa. Ajude-me, Senhor. E se você ouviu esta mensagem, reconhece que precisa da ajuda do Senhor, você que ouviu esta mensagem deseja, naquele grande dia, estar na presença do Senhor, eu convido você a se apresentar ao Senhor no altar, e Deus estará tratando de você
pessoalmente. Que Deus abençoe em nome de Jesus.